Fala, moçada bruta que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, hoje mais um dia, graças a Deus, dando continuidade ao nosso curso de Fisiologia. Hoje nós vamos iniciar, pessoal, mais uma etapa do nosso curso aí. Nós vamos falar sobre a neurofisiologia, beleza? Ou seja, a fisiologia das células nervosas, tá bom? Então nós vamos iniciar hoje, não sei quantas aulas que vão dar, mas a gente vai fazer aí um apanhado aí das informações mais importantes relacionado à fisiologia celular nervosa, beleza? Então vamos lá. Então hoje, pessoal, o tema da aula é potenciais de membrana ou potencial da membrana, tá? Então, pessoal, vocês podem encontrar, dependendo da referência bibliográfica que vocês vão usar, vocês podem encontrar várias formas aí de nomenclatura, tá? Então, a forma mais usual, claro, é potencial da membrana. Porém, nós podemos também encontrar aí os termos como potencial elétrico da membrana, potencial transmembranar, né? Ou também voltagem da membrana, ou ainda potencial de repouso, tá? Então, todos esses termos são relacionados ao potencial de membrana. Então, como eu disse, dependendo da referência bibliográfica, vocês vão encontrar várias nomenclaturas para esses termos aí, beleza? Então, pessoal, o que é o potencial da membrana? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, né? Nós temos uma célula, né? Então, vamos imaginar que isso aqui é uma célula. Vocês sabem que meus desenhos é sempre top de linha. No interior da célula, pessoal, bem próximo à membrana celular, existem cargas elétricas, tá? Essas cargas são positivas e negativas, beleza? Então, existem cargas elétricas positivas e negativas. Acontece, pessoal, que se nós mensurarmos aí esse potencial de eletricidade, as cargas elétricas, né? Se a gente pegar aqui um aparelhinho, né? E esse aparelhinho pegar um eletrodo, né? Imagina que o eletrodo é essa pontinha aqui, né? E outra interno aqui. Imagina que são dois sensores, né? Para medir a potencial elétrico, as cargas elétricas que existem aí na membrana, beleza? O que acontece, pessoal? Próximo à membrana existe uma diferença de potencial elétrico, tá? Esse potencial elétrico nas proximidades da membrana, ele existe uma diferença. Então, no interior da célula, a membrana está carregada negativamente nessa parte interna, próximo à membrana, beleza? Já no lado de fora da membrana, também próximo à membrana, ele está carregado positivamente, tá? Então, essa diferença de potencial interna e externa da membrana, dentro negativo e fora positivo, isso aqui basicamente é o potencial da membrana. A diferença de cargas elétricas, tanto na parte interna quanto na parte externa. Pessoal, lógico que aqui dentro tem um núcleo, tem as organelas, dependendo da célula, né, o formato vai ser diferente. Aqui eu estou fazendo uma forma bem usual, né, uma bolinha, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que essa diferença, pessoal, de cargas elétricas no interior e no exterior da membrana, nas proximidades da membrana, pessoal, isso aqui vai favorecer com que a célula, por exemplo, transmita sinais elétricos, né? Isso, por exemplo, vai favorecer que uma célula muscular se contraia. Então, essa diferença de potencial interno e externo na membrana dá essa capacidade da célula transmitir informações, por exemplo, e também contrair-se, né, no caso, um músculo, tá? O que acontece, pessoal? Esse potencial da membrana, como eu disse para vocês, é a diferença dessas cargas elétricas, tanto intra, como eu disse para vocês, intracelular, quanto extracelular. Que letrinha show, né?
que acontece, pessoal? Quase todas as células possuem essa diferença de potencial elétrico, ou seja, interno negativo e externo positivo, tá? Lembrando, pessoal, que essa diferença ela vai favorecer em algumas células, como as células nervosas, a transmissão de impulso elétrico, e nas células musculares, né, ele vai possibilitar a contração muscular. Então, essa diferença de potencial elétrico vai possibilitar essa condição que eu disse para vocês, tá? No interior, pessoal, da célula, ela possui as cargas elétricas negativas, ok? Então, se vocês olhar o desenho que eu fiz, na parte interna, né, isso próximo à membrana, as cargas elétricas são negativas. Tá? Próximo à membrana, na parte externa, as cargas elétricas são positivas. Quando eu tenho essa condição aqui, pessoal, em que dentro da célula está negativo e fora da célula está positivo, eu vou ter aqui, pessoal, uma situação que a célula ela está em repouso. Ou ainda, pessoal, nós chamamos de célula estar polarizada, tá? Então, essa condição negativa no interior, intracelular, e positiva no exterior, extracelular, é denominado repouso ou a célula polarizada, beleza? Lembrando, pessoal, que se a gente for considerar dentro da célula, aqui a gente vai ter carga positiva também, e aqui fora da célula nós vamos ter carga negativa. Porém, próximo à membrana, como a membrana é essa linha que está no meio aqui, próximo a ela, nós vamos ter, né, na maioria das células, uma diferença de cargas elétricas, e aqui nós vamos ter as células, as cargas negativas, e no lado de fora as cargas positivas, tá? Se a gente for considerar aqui dentro, pessoal, claro que a gente vai ter aqui positivo, negativo, aqui vai ter uma estabilidade nas diferenças das cargas. Ou seja, aqui vai ter uma mistura, as cargas vão estar se equilibrando, se neutralizando, praticamente. E aqui fora também, a gente vai ter uma diferença, positivo, negativo, né? E a gente vai ter também uma equalização. Só que, se a gente considerar próximo à membrana, nós vamos ter essa diferença negativo e positivo. Quando eu tenho uma célula, o interior dela, né, próximo à membrana, está negativo e o exterior está positivo, eu tenho uma célula em repouso, ou tenho uma célula também chamada de polarizada, beleza? Então foi isso que está escrito aqui, tá? Célula, quando o interior é negativo, repouso, né? Beleza? Ou polarizada, que é a mesma coisa. No interior da célula, pessoal, o principal fator para que exista essa carga elétrica positiva é o íon sódio, tá? Então, para vocês terem uma noção, ó, no interior da célula, perdão, deixa eu só corrigir o que eu falei. O que vai fazer com que essa célula tenha esse potencial de membrana vai ser principalmente esses dois íons aqui, ó, os íons de sódio e os íons de potássio, né? Aqui, lógico, tem uma consideração apenas desses dois íons, né? Mas existem outros íons aqui e eles também possuem sua carga elétrica, tá? Os íons de sódio, por exemplo, no meio extra, pro lado de fora, ele possui 142 miliequivalente. No meio intracelular, aproximadamente aqui 14 miliequivalente. Já o potássio, no meio intracelular, ele tem aproximadamente 140 miliequivalente. E no meio intracelular, perdão, só corrigindo, no meio intra, 140. No meio extra, 4 miliequivalente. O que quero dizer com isso aqui, pessoal? Se nós considerarmos, olha essa imagem aqui embaixo. No lado de fora, nós temos mais sódio. O íon de sódio tem carga positiva. Ele está mais concentrado fora, né? Aqui, ó, 142 miliequivalente. Dentro da célula, tem íons de sódio? Sim, em torno de 14 miliequivalente. Beleza? No meio intracelular, nós temos aí aproximadamente 140 miliequivalente, né, do íon de potássio. E no meio extracelular, que também tem potássio, em torno de 4 miliequivalente. Aí você fala, professor, mas peraí, os dois são positivos? Sim, pessoal. Aqui nós estamos considerando dois principais íons que vão participar dessas mudanças que vai acontecer aqui no potencial da membrana, que é o íon sódio e o íon potássio.
Mas aqui dentro existem outros íons, tá, que vão participar dessas diferenças, né? Por exemplo, proteínas, né? Aminoácidos, né, de algumas proteínas. Nós temos aqui o fosfato aqui no meio interno, né, que faz parte ali da adenosina trifosfato. Aqui fora, pessoal, nós temos também o cloreto, né? Existe o cálcio aqui também carregado positivamente. Então, assim, existem outras substâncias e elas também possuem sua carga. Aqui, para vocês terem uma comparação, que se a gente considerar esses dois íons, a milha equivalência dele no meio intra e extra é semelhante, ó, né? Então, esse aqui está mais concentrado no meio intracelular e o sódio no meio extracelular, beleza? Essa polaridade, pessoal, ou seja, essas cargas negativas que eu mostrei para vocês aqui, ó, no interior da membrana, pode variar dependendo do tipo de célula, tá ok? Então, aqui eu coloquei um gráfico aqui, mas, como eu disse para vocês, existe uma variação dependendo da referência que a gente vai usar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas considerações. Por exemplo, aqui, ó, aqui nessa referência está falando 60, beleza? Então, existem diferenças de concentrações, ou seja, como eu coloquei aqui em cima, ó, existe uma variação literária, ou seja, dependendo da referência bibliográfica, a gente pode ter uma alteração aí, beleza? Aqui, pessoal, eu já vou explicar essa tabela aqui. Aqui eu tenho um axônio, né? Aqui é a bainha de Melina e o espaço entre ela. Aqui nós estamos visualizando aqui no nódulo de Ranvier, que esse espaço aqui no axônio, em que existe a diferença de cargas. Então, se você olhar dentro aqui do axônio, está negativo e fora está positivo. O que eu disse para vocês? Que quando a célula possui valor negativo no seu interior, nós falamos que aquela célula está em repouso ou está polarizada. Beleza? Então, aqui nós temos uma condição em que a célula está em repouso, né, ou polarizada. Aqui já está acontecendo um processo que eu vou explicar depois, que é o processo de mudar as cargas, que nós chamamos de despolarização, tá bom? Então, vamos prestar atenção por enquanto nessa parte aqui, que lembra, o interior é negativo, o exterior é positivo. Isso acontece aonde? Próximo à membrana, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que acontece, pessoal? O acúmulo, né, desses íons, né, vai acontecer muito próximo da membrana, o que eu já falei para vocês. Porque se nós considerarmos a parte mais distante, a gente vai ter um equilíbrio, né, a quantidade aí de íons vai ser equivalente, como se fosse neutralizado, beleza? Nós fizemos a medida ali com os eletrodos, né, os microeletrodos, que foi o desenho que eu fiz muito top aqui para vocês. Né? E ao medirmos a polaridade dessa membrana, pessoal, essa polaridade ela pode variar. Dependendo da referência, ela fala em 30, dependendo da referência, ela fala em 40, tá? Então, existe, mais uma vez, variação literária, tá? O potencial, pessoal, de repouso ou uma célula polarizada pode variar dependendo do tipo de célula. Por exemplo, um neurônio, pessoal, ele tem uma polaridade que varia em torno de menos 30, menos 40 a menos 90 milivolts, tá? Milivolts. A média, pessoal, é menos 70 milivolts. O que é isso, professor? Quer dizer, pessoal, que se eu for medir a polaridade dessa membrana, eu vou ter aqui uma polaridade, em média, né, no neurônio, menos 70 milivolts. Tem que pegar, imagina, 1 volt e divide por 1000. Dentro da célula vai ter aproximadamente, né, 0,007, né, milivolt. Beleza? Volt, né, para dar o milivolt ali. Então, essa é o valor aproximado da voltagem. Quanto de carga elétrica que sai da sua tomada aí? Ah, professor, a minha tomada sai, se eu for medir ela ali, vai, né, botar o mesmo eletrodo ali, vai estar 127 ou 220, né? Então, se a gente for medir uma célula, vai dar em milivolts. Nesse caso, a carga, como vai estar negativa, menos 70 milivolts. Beleza? O potencial da membrana em células, pessoal, ele varia
de mais 5 para menos 100 mV. Tá? Então aqui considerando não os neurônios, que aqui nós estamos falando dos neurônios, né? Menos 70 média. Se nós considerarmos outras células, ou seja, fizer uma média entre as células, nós vamos ter uma variação entre mais 5 a 100 mV. Ok? Então nós temos diferenças do potencial de membrana, diferença das cargas elétricas da membrana, de vários tipos de células. Beleza? Outra condição, pessoal, que nós temos que entender é o seguinte: por que que acontece o potencial da membrana? Por que que a membrana ela fica com essa carga elétrica positiva no meio externo e negativa no meio interno? Existem basicamente 3 condições que fazem com que isso aconteça, tá? Uma, pessoal, é a distribuição desigual dos íons, tanto no citossol quanto no líquido extracelular. Então, se nós considerarmos, pessoal, lembra que eu mostrei para vocês aqui no começo? Ó, se nós considerarmos, pessoal, a quantidade de sódio no meio extracelular e a quantidade de potássio no meio intracelular, nós vamos ter uma diferença em miliequivalência. Mas não é somente o sódio e o potássio que vai dar essa diferença de cargas elétricas. Nós temos, como eu disse para vocês, aqui, por exemplo, no meio externo, eu tenho o íon cálcio. O cálcio é positivo. Então, o cálcio faz, por exemplo, com que nós tenhamos aí cargas elétricas, né, uma soma de cargas elétricas positivas. Tá? No meio intracelular, pessoal, nós temos o potássio, né, que tem carga elétrica negativa, né, alguns aminoácidos, né, que estão nas proteínas aqui, principalmente na membrana plasmática, que possui carga elétrica negativa. Então, essa diferença vai fazer com que haja, né, um interior mais negativo e um exterior mais positivo, próximo da membrana. Beleza? Então, a distribuição desigual, o sódio está mais para fora, o potássio está mais para dentro, isso faz com que haja essa diferença. Ok? Outra condição, pessoal, é a capacidade de saída. O potássio sai mais fácil do que o sódio entra. Então, como o potássio ele vaza mais, ele sai mais da célula, qual que é o resultado disso? O potássio não é positivo? Sim. E ele não está mais concentrado dentro? Sim. Se o potássio que está dentro fazendo a célula sair, a célula vai ficar no seu interior mais negativo, porque eu estou tirando íons, moléculas positivas do interior. Se eu estou tirando moléculas positivas do interior, como é que vai ficar o interior da célula? Mais negativo, beleza? O segundo ponto, pessoal, que é importante para entender o porquê que acontece o potencial da membrana, é a incapacidade da maioria dos ânions, tá? Ou seja, cargas elétricas negativas, em deixar a célula. Ou seja, pessoal, a maioria desses íons aí carregados negativamente, eles não conseguem sair da célula. Como ele não consegue sair da célula, o interior da célula tem uma tendência próxima à membrana a ficar com cargas elétricas negativas, tá? Por exemplo, pessoal, o fosfato do ATP que eu falei para vocês. O ATP não fica saindo de dentro da célula. Então, como o ATP aqui no interior da célula, ele não sai, o interior tende a ficar negativo por conta do fosfato, que é carregado negativamente. Né? Algumas proteínas, pessoal, elas são carregadas negativamente. Como essa proteína não sai para fora, então ela permanece o seu interior, seu lado interior, mais negativo. Beleza? Então eles não saem, capacidade de sair da célula. Desculpem. O terceiro ponto a se considerar é a natureza eletromagnética, né, das ATPases, ou seja, as bombas de sódio e potássio, pessoal, existem algumas bombas na membrana das células. Essas bombas, pessoal, que fazem a troca do sódio, né, e o potássio, tá? Essas bombas, pessoal, elas mantêm-se em funcionamento. Quando o sódio que está aqui fora, pelo gradiente, ele entra, o que que acontece? A bomba já pega e joga ele para fora. Então, mesmo que o sódio que é positivo entre, o que que vai acontecer? As bombas vão impulsionar esse sódio para fora. Nesse ato de impulsionar o sódio para fora,
ele vai corrigindo, né, a diferença de potencial. Então a bomba ela participa desse processo para manter um potencial da membrana, tá? Embora, pessoal, a bomba ela remove as cargas elétricas positivas, tá? Se você considerar, ela leva mais sódio que entrou para fora do que potássio que saiu, tá? Então isso faz com que ela pega dentro 3 moléculas de sódio que entrou e fora ele pega 2 moléculas de potássio. Então ele joga mais cargas positivas de dentro para fora. Então isso faz com que o interior fique mais negativo, tá? Então isso é um outro fator para essa correção do potencial de repouso, beleza? Pessoal, quanto ao potencial, acho que o mais importante é isso aí, beleza? Não ficou muito longa a aula, eu acho que vocês entenderam. Grande abraço a todos, obrigado por me acompanhar. Deus abençoe vocês. E na próxima aula nós vamos dar sequência. Valeu? Fui!